É isso aí, galera. Boa tarde, então. Já iniciamos a gravação. Boa tarde para todo mundo. Todo mundo bem? Sobreviveram a mais 15 dias sem me ver? Sim, aqui, ó. Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde, família com saúde, tudo certo? Felizmente eu tô aqui. Show de bola. Vocês estão acompanhando que a pandemia está indo para o seu final aqui na nossa região, né? Os números estão despencando, as coisas estão caindo, aos poucos tudo vai voltando ao normal, só que a gente tem que ficar cada vez mais atento, porque vocês sabem, né? É justamente nesse momento em que deixam as coisas de lado, deixam os cuidados de lado e a gente retoma os níveis de contaminação. Então, assim, aqui em Aranaguá, por exemplo, os números estão muito baixos, bem baixos mesmo. O João já nem vejo os números. Então, comecei agora por conta desse acompanhamento com a queda, tá? Realmente muito legal, assim, os números estão baixando bastante. Aqui em Araranguá a gente chegou a ter 300, 400 contaminados numa única semana, hoje a gente está com 17, 15, 10. Então, os números caíram bastante. Hospitalizações também estão caindo bastante. Então, assim, estamos chegando no fim, tá? O pior já passou. Só que a gente tem que continuar se cuidando por conta dessa retomada, da tal da temida segunda onda aí que a Europa tá vivendo, né? Exato, tá caindo, amém, Senhor, é isso aí. Já contaminaram todos, por isso está caindo. Também, Vicente, também é parte desse processo, viu? Também rola isso também. Pessoal, em relação às listas anteriores, à lista anterior, dúvidas? Momento para tirar dúvida. Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer? Assistiram os videozinhos lá, entenderam? Eu queria só saber uma coisa. Na lista 9, tava escrito, faça um algoritmo para imprimir o número de 1 a 10. Só que daí tem um inclusive e exclusivo. Eu não sei o que aquilo significa. Então, como a gente tinha falado na aula passada, o inclusive eu vou incluir o número. E o exclusive eu vou excluir o número. Então, quando eu digo lá de 1 a 10 exclusive, 10 não mostra. Vai só de 1 a 9. É uma pegadinha de português, né, de interpretação de texto, tá? Porque na programação só muda o igual ou tira o igual. Bota o igual no teste lógico ou tira o igual no teste lógico. Ele vai incluir o 10 ou vai deixar o 10 de fora. É só essa jogadinha, uma pegadinha de interpretação de texto mesmo. Tá. Fechou? Galera, então assim, ó, para nossa aula de hoje, deixa eu compartilhar já logo a minha tela com vocês. Vamos lá. A tela inteira. A hora que vocês estiverem vendo aí, vocês só me confirmem, por favor. Estão vendo, né? Dá pra ver. Show. Então, assim, para a aula de hoje, né, eu fiz já o que me pediram aí, então eu prorroguei as nossas atividades da aula passada para o dia 10, tá? Então fiquem à vontade aí para ter mais esse tempinho para responder. As explicações eu deixei nesse vídeo gravado. Inclusive essa coisa do inclusive, exclusive, a gente explicou aqui no encontro da semana passada, está gravado aqui. A aula de hoje, galera, a gente tem aqui prevista a lista 10, ainda sobre repetição, tá? E, como de praxe, um videozinho gravado com toda a explicação da resolução dessa lista 10. O que acontece? As estruturas de repetição que a gente está vendo, elas são extremamente importantes, como vocês já devem ter percebido, porque elas permitem com que a gente continue programando, só que agora dessa vez reduzindo a quantidade de código, reduzindo o volume de código programado, mas fazendo com que eu consiga ter uma otimização desse código, fazendo com que o meu programa possa ser repetido mais vezes, fazendo com que a gente consiga ter uma dinâmica melhor em relação a tudo isso, tá? E agora nessa lista 10, a gente avança um pouquinho. E aí na lista 10, eu estou com ela aqui na tela, então eu tenho lá vários algoritmos, agora dessa vez um pouco mais elaborados, tá? Se na lista 9 a gente tinha essas coisinhas mais simples, né? Sei lá, imprime o número de 1 a 10, eram coisas bem mais simples. Agora a gente tem coisas um pouco mais complexas, mas percebam o seguinte, no final das contas, tudo que a gente tem aqui, ela acaba se resumindo àquilo que vocês aprenderam até agora. Só que o que muda? Interpretação de textos, tá? Agora eu tenho problemas para serem resolvidos com repetição. Então, uma empresa está há 15 anos no mercado e vai premiar os seus funcionários com mais tempo de serviço. Considerando que nenhum dos seus 80 funcionários foi admitido no mesmo mês, faça um algoritmo que leia o nome e quanto tempo em meses de empresa tem cada funcionário. Ao final, exiba o nome do funcionário a ganhar o prêmio da empresa. Então, percebam que, na prática, tudo acaba sendo a mesma coisa. O que tem agora aqui é um pouquinho de interpretação de textos. Você tentar entender qual o problema que a gente está propondo, o que são os dados de entrada, o que vai ser repetido, o que não precisa ser repetido, né? E nessa lista 10, eu coloco para vocês aqui, entre parênteses, ó, as estruturas que eu quero que vocês utilizem. Porque aqui eu estou falando sobre o para faça, o enquanto faça, e o repita até.
Então eu estou pedindo aqui para vocês utilizarem. E de novo, a gente bate bastante no para-faça porque é o mais utilizado. Mas tem também aqui uns repita até, uns negocinho meio diferentinho para vocês darem uma brincada aí, tá? Enquanto faço e assim por diante. Vamos pegar aqui, olha só isso aqui, ó. Escreva um algoritmo que receba 100 números e conte quantos deles estão no intervalo de 10 a 20 e quantos estão fora do intervalo, escrevendo ao final essas anotações. Ou então, uma prefeitura está fazendo uma pesquisa com 500 municípios. Vamos dar uma olhada nesse aqui, tá? Vamos pegar esse número 3, vamos lá olhar o código do número 3 e a gente, prefeitura, e a gente analisa esse código aqui para relembrar com vocês esses conceitos. Galera que está sem câmera aí, bora abrir. Estou vendo vocês aqui na minha segunda tela. Terá layout. Eu não consigo enxergar, professor. Tá bom, tá bom. Isso é de enquadramento. Tá bom. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o algoritmo, né? Então, o que a gente fala aqui? Uma prefeitura está fazendo uma pesquisa com 500 munícipes. Professor, o que é um munícipe? O que vocês acham que é um munícipe? Município? Não. O que é um munícipe? Bora, chat, vamos lá. Valendo. 5. Não sei, para de me dar pressão. Vamos. 3. Vamos, 2. Professor? Para de botar pressão. É um município? Não. Munícipe é quem mora no município. São as pessoas que moram naquele município. O Júlio também é cultura, rapaz. Então vamos lá. Uma prefeitura está fazendo uma pesquisa com 500 munícipes. Por que não botou com 500 habitantes, né? Fica mais fácil. Procurando saber. Opção A. Quantos são menores de 18 anos? Opção B. Quantos estão desempregados? Opção C. Quantos são casados? Opção D. Quantos têm filhos? Faça um algoritmo que auxilie essa prefeitura no cálculo destes dados para as entradas e faça as entradas que julgar necessárias. Quem fala munícipe? Jesus. Eu, ué? Os documentos oficiais parecem insulto. Seu munícipe. Bom, vamos lá, olha só. A gente lendo esse algoritmo aqui, a gente fica um pouco apavorado, né? Caramba, como é que eu vou achar os menores, os desempregados, os casados, os filhos, os que têm filhos? Galera, é como eu sempre digo para vocês, a gente tem que ir por partes, né? A gente precisa dividir isso aí em pedacinhos e analisar cada parte separadamente. O que eu já sei nesse algoritmo? Uma prefeitura está fazendo uma pesquisa com 500 munícipes, 500 pessoas, tá, que moram lá naquele município. Então eu já sei que eu vou utilizar um para-faça de 1 até 500. É uma repetição determinada, eu já sei que são 500 vezes que eu vou ter que repetir esse negócio, então eu vou fazer um para-faça determinado. Aí o que eu fiz aqui, ó? Criei a variável j, inicializei a variável j com 1, que nem precisa, porque a gente já viu isso aqui também. Eu nem precisaria ter inicializado essa variável j com 1, mas também errado não estou, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz um para-faça de 1 até 500, tá? Então botei lá, para j de 1 até 500, faça, e encerrei aqui embaixo, ó, fim para. Percebe que eu não estou nem olhando o miolo, tá? Nem estou olhando o que eu botei aqui no miolo, esquece aquilo por enquanto. Eu já sei que eu tenho que fazer uma repetição de 500 vezes, então eu vou botar lá, para j de 1 até 500, faça, e já meto lá no final um fim para e deu. O que eu vou botar dentro, eu penso em seguida, tá? A gente vai resolvendo um pepino por vez. E o primeiro pepino numa estrutura de repetição é a própria repetição. Então eu pensei lá, caramba, será que ela é determinada? Ela é determinada, eu já sei que são 500 vezes. Se ela é determinada, e o cara está dizendo aqui que era para fazer um para-faça, eu já monto ela. J para J, de 1 até 500, faço, beleza. Eu já tenho a minha repetição, então ela já vai ficar girando lá 500 vezes, uma vez para cada munícipe, para cada habitante desse município. O que eu preciso saber de cada município, de cada habitante, né, de cada município? Primeiro, eu tenho que saber se ele tem menos do que 18 anos ou não. Depois, se ele está desempregado ou não. Depois, se ele é casado ou não. E se ele tem filhos ou não. Aí, o que eu fiz? Bom, aí eu vou resolvendo por partes. A primeira pergunta é, quantos são menores de 18 anos? Eu poderia perguntar, você é menor de 18 anos? Responda S para sim e N para não. Mas eu não quis fazer isso. Eu perguntei, digite a sua idade. Então, eu botei lá, escreva, digite a idade, leia a idade. Então, estaria resolvido já a letra A. Mais ou menos resolvido, né? Eu estou recebendo o dado para tratar esse dado depois. A letra B é, quantos estão desempregados? Aí eu perguntei, está desempregado? Então bota lá um S ou um N, né? Sim e não. E estou lendo desempregado. A terceira pergunta, C, quantos são casados? Perguntei, tu é casado? Então escreva casado, sim ou não, leia casado. A D, quantos têm filhos? Também perguntei, tem filhos? Sim ou não? E leia filhos.
Então, com isso tudo aqui, ó, eu já tenho os dados a respeito de cada um dos habitantes para eu poder analisar esses dados e contar esses dados, tá? E percebam que eu estou dentro da repetição ainda. Então, eu li os dados do cara, porque eu vou contar, eu pergunto, olha, ô Vicente, tu tem, qual a tua idade? Ah, tenho 15. Tu tá desempregado? Sim ou não? Tudo em relação a Vicente. Tu é casado? Sim ou não? Tem filho? Sim ou não? Depois eu analiso, faço as contabilidades que eu tenho que fazer e passo para o próximo. Agora para o João Vitor. João Vitor, tu é casado? Qual a tua idade? Tem filho? Né? Percebo que é como se fosse uma entrevista do censo lá, né? Tá, Vicente. A gente analisa toda a situação daquela pessoa, depois eu passo para a próxima. Por isso que todas essas perguntas estão dentro da mesma repetição. Então eu vou analisar o habitante número 1, pergunto tudo para ele, faço as contagens, depois que eu passo o habitante número 2, tá? Então, vamos lá. Eu tenho os dados de entrada. Agora eu vou começar a analisar esses dados de entrada. E aí eu criei diversas variáveis auxiliares para me ajudar nesse processo. Cada variável auxiliar dessa que eu criei, elas fazem parte, então, de contadores. Porque eles estão me pedindo que conte, né? Que diga a quantidade de pessoas menores de idade, a quantidade de desempregados. Então, eu estou usando contador. Aí a gente viu que o formato do contador é conte, recebe conte mais um. Então vamos lá. O cara digitou a idade para mim. Preciso saber se ele é menor de idade. Então eu vou perguntar. Se idade for menor do que 18, então quantidade de menores recebe a própria quantidade de menores mais um. Fiz aqui um contador. Cada vez que eu tiver lá uma idade digitada menor do que 18, ele vai contar mais um. Um por um a gente vai analisando. Um por um. Munícipe por munícipe, como disse o Hudson. Então vamos lá. Se for desempregado, eu perguntei lá, se desempregado for igual a S, isto é, ele digitou para mim aqui na variável desempregado, né? E percebam que a variável desempregado, ela é do tipo caractere, olha aqui, ó. Desempregado é caractere, desempregado, casado e filhos são do tipo caractere, logo é texto que vai ter lá dentro, né? Então eu perguntei lá, desempregado é igual a S? Se for, então quantidade de desempregados recebe quantidade de desempregados mais um. Tá? Eu tenho a variável de entrada que é desempregado, e eu tenho a variável auxiliar, que é QTD desempregado, tá? Mesma coisa para casado e mesma coisa para filhos. Se casado for igual a S, então, QTD casados recebe QTD casados mais um, e assim por diante, tá? E aí eu encerro. Então, percebam, galera, o seguinte, ó. O que fazer depois de cair no loop infinito? Cara, desliga o computador, vai tomar um café e volta. Vamos lá, perceba o seguinte, onde é que está a minha habitante, eu pergunto os dados dele e eu analiso os dados dele, tá? Se ele respondeu que não no desempregado, ele não está desempregado, não me interessa, eu não vou fazer contagem nenhuma, porque eu só preciso saber quantos de fato estão desempregados, por isso que a contagem é, se desempregado for igual a S, eu faço a contagem aqui, tá? Mesma coisa para casado, mesma coisa para o cara que tem filho, sim ou não, e assim por diante. Vai infartar o cérebro. Encerrei a minha repetição, percebam, quando eu saio dessa repetição aqui, ele já vai ter repetido 500 vezes esse código, isto é, analisou os dados de 500 munícipes, ou de 500 habitantes. Quando eu encerro a repetição, ele já executou isso aqui 500 vezes, eu simplesmente preciso colocar na tela, então, menores, escreva L, né, menores, QTD menores, escreva L, desempregados, QTD desempregados, que são as variáveis auxiliares que eu usei aqui para fazer a contabilidade, para contar quantos são desempregados, menores, casados ou têm filhos. E aí eu encerro. Então, percebam aqui, ó, tudo acaba se resumindo naquilo que a gente tinha visto. Uma estrutura de repetição, alguns comandos dentro dela que vão fazer aquilo que eu preciso que faça, e depois, ao final da repetição, escrever na tela o resultado desse processamento, tá? Então, é isso que a gente tem que analisar. Pessoal, dúvidas? Nenhuma. Show? Os demais? É na hora de resolver que a coisa complica, né? E aí, os demais, alguma dúvida? Vamos pegar mais um aqui cabeludinho, só para a gente encerrar? Vamos ver aqui um bem bom aqui. É que na realidade são todos muito parecidos, né? Deixa eu pegar aqui com enquanto faça, aqui da audiência, vai. O item 7. Não, vou pegar o item 8, que ele é menorzinho. Ó, o item 8, vamos lá ver o 8 tá aqui. Altura. Então, faça um algoritmo que receba a altura de um grupo de pessoas e, ao final, informe a maior altura e a menor altura. Então, crie um critério para encerramento da leitura de dados. Isso é legal. Ó, tá, vamos ver aqui, ó, a altura, tá? Então, faça um algoritmo que receba a altura de um grupo de pessoas e, ao final, informe a maior altura e a menor altura. E aí, o critério para encerramento da leitura é eu que defino. Nós vimos
que na repetição determinada, eu digo quantas vezes ele vai repetir. Isso que a gente acabou de fazer, né? Para J de 1 até 500, fácil, ele vai repetir 500 vezes. Só que tem alguns algoritmos que a gente chama de repetições indeterminadas, como é o caso desse, que eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque eu tenho que criar condições para que eu não entre nesse loop infinito. Eu preciso criar condições para que ele encerre as leituras quando eu bem entender, quando eu determinar. Então o cara quer que eu leia a altura de um grupo de pessoas e diga quem é o maior e quem é o menor. A altura do maior e a altura do menor, tá? Então eu criei as variáveis altura, maior altura e menor altura. A variável altura, eu inicializei com 1 centímetro, tá? E eu vou explicar logo em seguida por quê. Ou 1 metro, sei lá, enfim, a gente pode depois convencionar isso. Mas a menor altura eu inicializei com 100, logo a gente já vai entender por quê. E aí, a estrutura que ela é recomendada para fazer esse algoritmo, ela é enquanto faça. Então, enquanto a altura for diferente de 0, aí que tá, gente, ó. O que eu fiz aqui? Eu criei a minha condição de parada. O algoritmo lá em cima falava, crie você um critério para encerramento da leitura. Como eu não sei quantas vezes o cara vai digitar, quantos dados vão ser digitados, eu criei o seguinte, olha, sempre que o cara digitar 0, ele pula fora e não executa mais nada. Então, digitou 0, é o comando, é a deixa para encerrar a leitura, até porque não tem ninguém, não existe uma pessoa viva com altura 0, né, 0 centímetros. Ela não existe, tipo, ela não vai existir. Então, se a gente digitar 0, ele vai encerrar a leitura, tá? Enquanto, pode colocar uma string para critério de encerramento, pode, sabe? Pode fazer uma perguntinha lá, deseja continuar? Leia a resposta. E bota lá em cima, enquanto a resposta for diferente, sabe, de não quero continuar, então ele fica fazendo. Dá sim, pode colocar uma string, um conjunto de caracteres para critério de encerramento. Nesse meu caso, eu só botei 0, porque é uma variável inteira, né? Então, real lá, eu botei 0. E aí, vejam só. Como ela é indeterminada, digitou 0, pula fora. Aí, dentro da repetição, então tá aqui o enquanto, ó, e o fim enquanto tá aqui embaixo. Dentro da repetição, o que eu preciso saber? Eu criei a minha repetição, então, enquanto a altura for diferente de 0, faça, fim enquanto. Ali dentro, primeira coisa, eu tenho que fazer as minhas entradas. Quais são as minhas entradas? A altura do cidadão. E eu perguntei lá para ele, ó, escreva, digite a altura, leia a altura. Então, aqui dentro da repetição, eu vou ler a altura de cada pessoa que eu for perguntando. A primeira coisa que eu vou fazer é ler a altura. E aí tem que analisar essa altura, né? Se a altura for maior do que aquilo que eu considero como sendo a minha maior altura, lembra que a gente sempre fala disso? Se a altura que o cara acabou de digitar for maior do que aquilo que eu considero como sendo, até aquele momento, a maior altura, então a maior altura, que é aquilo que eu considero como sendo a maior altura, ele vai receber a altura que acabou de ser digitada. A minha maior altura era de 1,30 m. Aí o cara digitou aqui 1,80 m. Então, 1,80 m é maior do que 1,30 m? Então esquece 1,30 m e armazena 1,80 m. A partir de agora, a maior altura considerada passa a ser 1,80 m, tá? Então, e eu encerro esse C aqui. Eu preciso analisar também a menor altura, e o processo é exatamente o mesmo. Então, se a altura for menor do que menor altura, se a altura for menor do que menor altura, depois eu explico isso aqui, tá? Então, menor altura, que é aquilo que eu considero até aquele momento como sendo a menor altura, recebe a altura que acabou de ser digitada. Então, essa estrutura a gente já conhece, né? Isso a gente já fez algumas vezes, a gente já conhece. Que são maneiras que eu tenho de analisar o maior, o menor e ficar armazenando tudo isso, tá? E aí vocês podem se perguntar, e aí eu encerro aqui, né? Mas por que eu coloquei altura diferente de 0? Isso aqui, ó, é um subterfúgio que a gente faz utilizando a estrutura E, que ele só vai entrar nesse C aqui se a altura que for digitada for menor do que aquilo que eu considero até aquele momento como sendo a menor altura, mas diferente de 0. Por quê? Porque se eu digitar 0 para encerrar a leitura, ele vai considerar a menor altura o 0, porque ninguém é menor que 0, né? Ninguém até aquele momento é menor que 0. Então eu preciso excluir o 0. Então nesse caso, como eu usei o E aqui, ó, ele só vai executar esse comando se a menor altura for menor do que aquilo que eu considero como sendo menor altura e também diferente de 0. Porque se o cara digitar 0, ele não vai entrar ali, vai pular fora e vai manter fiel ali a minha menor altura. Tá? Entenderam o porquê dessa situação? Tranquilo? Esse algoritmo, a gente analisa ele inicialmente, parece meio cabeludo, mas é tranquilo. Então, aqui eu tenho uma repetição indeterminada, eu não sei quantas vezes, aí eu criei o critério. Qual é o critério? Digitou 0, ele vaza. Né? Eu botei aqui. Quanto a altura for diferente de 0, faça. Li a altura e analisei. Né? Se for maior do que a maior altura, se for menor do que a menor altura, criei esse recursinho aqui para ele não registrar o 0 como menor altura, porque aí não teria para bater, né? Digitou 0, é óbvio que seria menor. Encerrei a repetição, o cara digitou lá 50 alturas, beleza.
Digitei 0, ele vai encerrar e ele vai sair para cá e vai mostrar para a gente a maior altura, né, mostrando a variável maior altura, e a menor altura também, mostrando a variável menor altura que foram analisados aqui dentro da repetição, aqui e aqui. Certo, galerinha? Dúvidas? Bola tá com vocês aí agora. Deixa eu parar minha apresentação aqui. A palavra tá com vocês. Dúvidas, comentários, elogios, declarações de amor. Estou aceitando qualquer coisa. O senhor é muito lindo. Muito obrigado. Que mais? Tem pergunta no chat, eu acho. Pergunta no chat. O que fazer depois de cair no loop infinito? É aquilo, ajoelha, chora, reza. E aí a questão da string que o João perguntou que eu respondi também, né? Pode sim. Pode utilizar uma string como critério de encerramento, só que daí, claro, usa as aspas, bonitinho, como a gente já viu, né? Ô, senhor, só uma coisa aqui, que o Visual Alg, ele tem um botão ali que ele para o comando. Tem, tipo... Sim, tem um interromper lá em cima, né? Daí tem pode sim. parar. Até o próprio ESC, tá? Para algumas versões do Visual ele funciona. Se tá lá no loop infinito, dá um ESC que ele resolve, tá? Eu tô zoando aqui do reza e chora, porque na prática, nas linguagens convencionais, não tem esse tipo de recurso, tá? Na vida real não tem isso, tem que reiniciar o computador mesmo em muitos casos, tá? O Davi dizendo que ficou sem internet, beleza, Davi, sem problema, só corre atrás aí para não perder o que a galera passou de manhã, tá? E a nossa aula aqui vai ficar gravada, então fica tranquilo, pode acessar lá o... Olha só, alguém de vocês me mandou uma mensagem essa semana, que eu não vou lembrar agora o nome, perguntando se eu sabia se tinha alguma coisa de pseudocódigo. Alt F4, o Google está falando aqui. Alguém de vocês mandou uma mensagem para ver se eu sabia de algum aplicativo para Android que pudesse programar no celular com pseudocódigo. E aí a pessoa me respondeu, foi uma menina, e ela me respondeu dizendo que achou e que testou e que parece que era legal. Tá na sala com a gente a pessoa que fez esse teste? Eu queria... Sou eu. Ô, Rafaela, me conta pra gente como é que foi, se funciona bem, dá a dica pra galera aí. Assim, é mais ou menos. Teve alguns códigos que ele deu um bug que o professor fazendo funciona, mas nele não funciona. Mas em si, alguns códigos deu bem certinho, eu achei super legal, porque dessa vez deu de eu testar, que antes eu não tinha como testar eles, porque eu só tinha o celular, e nele eu testei, e foi alguns, porém tem algumas coisas que não vai, tipo, o passo, ele não reconhece, ele não vai ficar muito. E eu vi o código, o professor fazendo várias vezes o algoritmo, e nele não dá. Foi Que massa, e como é que é o nome dele? Deve ser outro comando, não é passo. Ele deve ter alguma característica ali. Fala o nome dele pra gente, Rafa. É pseudocode, daí tem um tracinho, Visual G, algoritmos. Daí também tem outro que eu pesquisei, que ele é parecido, peraí, que é tipo, é o Portugal, alguma coisa assim, que ele é parecido o jeito dele, mas o que vai mais certinho, os códigos igual o do PC, é o que eu tinha te falado antes. Tá, o pseudocode Visual G algoritmos, né? Uhum. Show de bola, botei no chat, tá, galera? Quem tem Android aí, quiser dar uma olhadinha, acho que é bem legal, porque é uma maneira de treinar, né? De dar uma brincada, uma praticada. E, Rafaela, tu pode pesquisar, inclusive, se tu quiser, pesquisa na documentação dele e vê como é que faz essa questão do passo. Eles devem ter outra saída. Tem algumas coisas para ajudar a fazer. Show de bola. Vocês vão ver assim, galera, esse movimento, achei bem legal o movimento que a Rafaela fez, porque assim, ela foi atrás, tá? Ela indignada lá, mandou mensagem, professor, eu quero testar, quero treinar e tal. Ela pegou, foi atrás, achou o aplicativo, tá testando. E isso vocês vão ver, que é bem comum, inclusive, em programação, porque a gente pega lá uma plataforma, não estava legal, vai para outra, e tem pequenas diferenças, entendeu? É o que eu sempre falei para vocês, a gente tá, a nossa disciplina aqui, o propósito dela é que a gente entenda o pensamento computacional, a maneira de programar, né, de resolver problemas do computador, e a gente não está tão apegado em linguagem, tá? Porque ano que vem vocês vão ver Java, vão ver PHP, vão ver outras linguagens, e esse princípio que a gente está aprendendo aqui, ele vai servir para qualquer linguagem. Depois vocês vão poder programar em C, em Java, em Python, enfim, qualquer linguagem, porque o princípio é o mesmo. O comando pode mudar, tem que botar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a maneira de utilizar, o princípio, né, as bases são as mesmas. Então a Rafaela pegou lá, já adaptou, já tá rodando, tá usando, e eu achei bem legal, viu, Rafaela? Parabéns pela tua iniciativa, isso foi bem legal da tua parte, porque era uma dor que a galera tinha mesmo, uma dificuldade, né? Como que eu faço para, enfim, com o celular para rodar o Visual G? Não dava, né? Precisava do PC, então tu foi lá e resolveu. Muito bom, parabéns. Pontinho para ti.
E os demais? Observações, comentários? Ô, Sor, o Java não foi o que usaram pra fazer o Minecraft? Foi. Então, sim, até onde eu soube, sim. Eu não sei se depois eles evoluíram para outras linguagens, mas sim. Eu acho que eles usaram C e Java. O Minecraft Java, que foi o primeiro lançado de Isso. Java. Depois aí tem os outros que é da Windows 10, que era outro programa. Bedrock Edition. O Lucas falando, ó, tem a versão C Sharp e tal. Uhum. Sem dúvida. Mais algum comentário, galerinha? Pô, abram as câmeras pelo menos pro tchau, né, ó. Bah. É todo Ô, senhor, tímido. Pra passar perfume, Sor. Então, Ixi, como se vocês ficassem sempre penteadinhos na sala de aula presencial mesmo, né? Como se ficasse tudo organizadinho, né? Aula depois da educação física, aquelas cabeladas toda para tudo que é lado, menos no lugar certo, né? Olha lá o Hudson, tá nem aí pro cabelo bagunçado, né, Hudson? o tamanho desse negócio. Então tá, galerinha. Um abraço para vocês. Vocês têm trabalho lá, a lista já está publicada, tá? Não deixem acumular as coisas, apesar de eu ter prorrogado aí a lista 9. Não deixem acumular, vocês têm a missão com a gente aí, tá bom? Um abraço para vocês, foi bom revê-los. Aqueles que nos deram essa gentileza, né, de abrir as câmeras, aí a gente se fala até a próxima. Dúvida já sabe, tá? Dúvida manda para mim por e-mail. Abraço para vocês, até mais. Bom. Tchau. 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 Tchau, galera. Tchau.